não haverá qualquer imposto federal no diesel por 2 meses. Anuncio que teremos mudança sim na Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma rede social a indicação do general Joaquim Luna e Silva para a presidência da Petrobras. As ações da Petrobras abriram um dia em queda de mais de 16% e agora ultrapassam 20%. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Então, Renan, o Bolsonaro, na última sexta-feira, anunciou a saída do presidente Roberto Castelo Branco da Petrobras. Na véspera, ele já tinha feito uma live na quinta-feira dizendo que zeraria os impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha por 2 meses, atendendo a demandas, né, em particular do setor dos caminhoneiros, que ameaçavam fazer uma nova greve. E o mercado financeiro está em polvorosa. Na própria sexta, antes do anúncio da saída do Castelo Branco, a gente já viu uma forte queda nas ações da Petrobras. Sim. E a expectativa aqui, quando a gente está gravando o episódio, que ainda é antes da abertura da Bolsa Brasileira, é de que isso gere uma perda bem grande de valor de mercado da empresa, né? E com isso a gente sabe que o apoio, né, de setores do mercado ao governo e ao Bolsonaro parece ter se deteriorando, né? A cada um desses episódios, o Paulo Guedes perde um dos seus fiéis escudeiros que tinham sobrado aí, porque o Roberto Castelo Branco fazia parte daqueles que conseguiram cargos no governo que o Guedes chamou de os Chicago Oldies, que não são mais Chicago Boys, mas que eram seus colegas, assim como o Joaquim Levy, que já saiu do BNDES, como o Rubens Novais, que saiu da presidência do Banco do Brasil. Então agora realmente só sobrou o Paulo Guedes, e isso levanta uma série de discussões sobre essa política de preços da Petrobras, o que está em jogo, né, e como é que o presidente vai agir daqui para frente. Sim, essa discussão tomou todos os noticiários aí nesses últimos dias e acho que traz para o centro do debate diversas questões, desde as políticas, né, de embates dentro entre a equipe econômica, a ala militar do governo, mas acho que tem uma discussão aí propriamente econômica importante para a gente entender, que eu acho que vale você explicar melhor para os nossos ouvintes, Laura. Agora uma pergunta para a gente começar essa conversa, né? A Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista, que tem um controle mesmo da União em relação à atuação, à gestão da empresa, né? Como que é esse enquadramento mais exatamente? Ou seja, por que uma intervenção como essa, né, de troca, para além das questões políticas envolvidas, mas por que ela sinaliza tão mal para o mercado esse tipo de interferência? Seria uma tentativa de controlar uma dinâmica de mercado, né, de liberdade aí dos preços e, portanto, uma ingerência política do governo em cima da empresa? Pois é, aí é que tá. Eu acho que para a gente responder essa pergunta, no caso específico da Petrobras, ainda que seja um debate controverso, vamos dizer, no mundo inteiro, né, como essas empresas devem realizar suas políticas de reajuste, né, os países seguem modelos diferentes e diferentes empresas no setor de petróleo também escolhem modelos diferentes. No caso específico da Petrobras, a gente vem de um histórico de controvérsias e polêmicas em torno desse assunto da política de reajustes, né? Então, entre 2011 e 2015, ainda no governo Dilma Rousseff, começou a haver uma defasagem, um atraso maior no repasse das variações de preços dos mercados internacionais de petróleo para os preços praticados pela Petrobras. A política sempre é melhor em relação a combustíveis quando ela é estável. O que não é possível é submeter o país aos altos e baixos da política de petróleo. Se voltar a subir, também nós não estamos pretendendo mexer no preço agora. Então, por que isso é uma questão? Por que também que houve essa defasagem, né?
entre 2011 e 2015, foi um período em que a inflação foi se acelerando na economia brasileira, ali, sobretudo por conta de uma inflação de serviços, não era algo ligado especificamente a esse setor, né? Mas a presidente Dilma foi tendo cada vez mais dificuldade na sua gestão, né? O Banco Central foi tendo cada vez mais dificuldade de cumprir a meta de inflação. Houve equívoco, por exemplo, quando não se aumentou em 2012 o preço da gasolina. A política de congelamento. Nós acumulamos uma inflação que só foi acontecer no segundo mandato da Dilma. A tolerância com a inflação foi um erro. A atitude de não aumentar o preço da gasolina. Foi um equívoco, porque a Dilma fez isso para evitar a inflação. E os combustíveis, como a gente sabe, são um componente fundamental, não só para o próprio setor, mas para toda a economia, né? Porque quando os combustíveis ficam mais caros, o transporte público e privado, o transporte de cargas, frete, tudo isso encarece, isso acaba contaminando outros preços. Então, a acusação ali é de que a Petrobras estava mantendo seus preços muito baixos num período em que os preços internacionais subiam, né? E que, portanto, para alguém que vai importar, para uma empresa que vai importar petróleo de fora, essa importação estava saindo muito mais cara. Isso, na prática, os economistas consideram que, na verdade, está contribuindo para prejuízos na própria Petrobras, porque a Petrobras, claro, ela pode até não estar tendo prejuízo de fato, ela pode estar lucrando ainda com um preço mais baixo, mas se aquilo que é importado sai muito mais caro do que o que a Petrobras está cobrando, na prática significa que a Petrobras está deixando de ganhar, né, um valor maior ao decidir abastecer o mercado interno, por exemplo, em relação a exportar o petróleo para outros países, né? Então, essa ideia de custo de oportunidade em economia, né? Ela teria como, se ela estivesse praticando o preço que o resto das suas competidoras está praticando, ela teria como lucrando muito mais, e por conta dessas defasagens, motivadas em parte por uma ideia de tentar controlar a inflação, né, de evitar o descontrole da inflação, a Petrobras estaria acumulando prejuízos. E aí, na época, isso levantou muita discussão. Mas a Petrobras ela deve cumprir que objetivo? É o objetivo de atender a população brasileira, aos consumidores, que, é claro, veem, né, como consequência, muitas vezes, desses reajustes, ainda que a Petrobras, o preço que a gente está falando aqui, né, que estava defasado, não é o preço para o consumidor final. Esse depende de outros fatores que não são a política da Petrobras. Depende dos impostos cobrados, depende, né, das margens que são aplicadas pelos postos de gasolina, por quem revende, né? Então tem outros elementos que afetam o preço lá na bomba de gasolina ou de diesel. Mas é evidente que há um interesse, né, da população que utiliza combustíveis em que esses preços não sejam reajustados. Então esse é um dos setores que a Petrobras, enquanto empresa de sociedade de economia mista, né, tenta atender. Por outro lado, ela também é uma empresa com ações na Bolsa. E aí você tem o interesse dos acionistas, né, em que a empresa lucre e potencialize seus lucros, né? Sim. Uma empresa que fica endividada, que não está saudável, ela vai acabar vendo seu valor de mercado cair, né? Ela vai desvalorizar, e aí os acionistas da Petrobras, é evidente que muitas vezes são contribuintes, né? Não vamos esquecer que ações da Petrobras também são o governo também detém ações da Petrobras, e fundos de previdência, etc., detêm ações da Petrobras, então ficam, né, prejudicados por esse tipo de política. E se a empresa ela também pratica um preço abaixo do nível do mercado, ela acaba deixando de ganhar e de distribuir esses dividendos também para esses acionistas, né? Dá esse tipo de cobrança. Exatamente. Então, os acionistas já enxergam, né, que a empresa vai lucrar menos, e com isso o preço dessas ações que eles detêm, né, como fonte de alocação da riqueza não sobe como poderia, né? E, além disso, ao não lucrar, a distribuição de dividendos da Petrobras para os acionistas, que inclui o governo, né, também é menor. Então, há um custo, é evidente, né, para a empresa, e um custo para o orçamento público, na verdade, de uma política como essa, de não
não responder às variações nos preços internacionais. E é difícil equacionar, então, essas duas variáveis e funções, né? Exato, né? Então esse é o grande problema que a gente está vendo surgir de maneira recorrente desde então na economia brasileira, né? Porque aí o que se fez? O governo Temer, em 2016, diante, né, desse histórico, dessas críticas dos analistas de mercado em relação à política, de reajustar pouco os preços, né, de acabar subsidiando de alguma maneira o preço para o consumidor dos combustíveis, etc., no governo Dilma, o governo Temer, em 2016, adota o chamado Preço de Paridade Internacional, PPI, como política de preços da Petrobras. O que é isso? Na prática, a Petrobras, no momento da adoção, né, a ideia era que esses reajustes passassem a ser diários. A Petrobras deveria seguir, a partir de então, os preços internacionais. Não é somente o preço lá fora, é o preço lá fora convertido para reais, o que então já depende muito então da alta do dólar, ou do dólar estar subindo ou caindo, porque aí deixa de ser só uma questão do que acontece no mercado de petróleo, mas também, né, se o real se desvaloriza frente ao dólar, se a gente vê uma alta do dólar, esse preço internacional em reais, ele fica mais caro. Sim. Né? Então ali o governo deixava de querer usar a Petrobras como um instrumento para a política econômica mesmo, de controle dos preços. Exato. Então a ideia era, não, a Petrobras ela vai praticar o preço de mercado, né? Aquele que vem definido, né? Tanto nos mercados internacionais de petróleo, que a gente sabe que depende de uma série de fatores, tem muita volatilidade também, porque depende, por exemplo, de decisões da OPEC, né? Que é quem produz a maior parte do petróleo no mundo, que toma decisões que hoje, inclusive, estão sendo debatidas e questionadas sobre o quanto produzir a cada momento, para o preço subir, para o preço não subir, etc. Então, passa a estar determinada por essas forças de mercado e passa a estar determinado esse preço pelas oscilações da moeda brasileira em relação ao dólar, que também tem outro componente de muita volatilidade, porque a gente vê a moeda brasileira como das que mais também sofrem essas desvalorizações ou valorizações bruscas, né? Então tudo isso passaria a atuar, né, enquanto força enquanto determinante da dinâmica diária dos preços cobrados pela Petrobras. Né? E, em algum grau, isso seria repassado, essa volatilidade, na ponta para os postos de gasolina, para o consumidor final. Vale ressaltar, no entanto, que, na verdade, o preço da refinaria, que é esse que a gente está falando, que passou em 2016 a seguir esse preço de paridade internacional, ele é só 54% do preço final ao consumidor. O preço lá na bomba depende também de impostos federais e estaduais, Sim. Depende da margem cobrada, margem de lucro da distribuição, né, das distribuidoras e de quem está comercializando mesmo os postos. Então, não é que toda a volatilidade de fora chega na mesma frequência, na mesma magnitude na ponta, né, para quem está consumindo. Mas é evidente que, ao mudar a política em 2016, você passou a ter uma pressão muito maior em situações de alta do preço de petróleo, de alta do dólar, nos preços do diesel, da gasolina, né, e do gás de cozinha, inclusive, praticados aqui no Brasil. E aí a gente teve, Renan, em 2018, um episódio muito crucial para a gente entender a dinâmica hoje. A política muda em 2016, a frequência de reajustes da Petrobras passou a ser diária, né? Aí, o que acontece? Desde 2017, você começa a ver um aumento do preço de petróleo, uma desvalorização do real também, né? E isso acaba se convertendo em um aumento muito significativo do preço dos diversos combustíveis, detonando, em maio de 2018, a greve dos caminhoneiros. Uma minoria radical tem bloqueado estradas... Programação, quando o governo não abaixar, nós não sai.
E aí essa greve a gente sabe, né, que teve consequências dramáticas para a economia, mostrou uma série de outras fragilidades, né, inclusive assumiu um caráter político-ideológico muito grande ali num ano que era um ano eleitoral, né, em 2018. E a gente sabe que há, inclusive, uma identificação de parte desse movimento de caminhoneiros com o próprio bolsonarismo. Então, tudo isso ali ficou muito claro. E aí a Petrobras mudou, a partir disso, né, dessa greve, em setembro de 2018, os reajustes continuaram sendo baseados nesse preço de paridade internacional, mas passaram, ao invés de ser diários, passaram a ser quinzenais. Já foi uma concessão ali diante daquela pressão na época em cima do próprio governo Temer, né? Exato. E inclusive, durante a greve dos caminhoneiros também houve outras concessões, redução de impostos, né? De maneira temporária, o governo federal eliminou impostos para tentar aliviar, né, a pressão em cima dos preços dos combustíveis e, ao mesmo tempo, aliviar a Petrobras. Então, a Petrobras poderia continuar praticando o preço internacional, o combustível não seria reajustado na mesma magnitude, mas aí o governo é que assumiu esse custo diretamente, né, ao eliminar e reduzir impostos cobrados sobre combustíveis, que foi um pouco a solução ali na época. Por causa disso, teve até que realizar outras medidas de aumento de imposto para não deixar de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Aí, em meados de 2019... então, o que eu estou dizendo aqui é setembro de 2018, você passa a ter reajustes quinzenais, que foi alguns meses depois da greve dos caminhoneiros. Em meados de 2019, a política passa a não ter mais um prazo fixo para reajustes. A Petrobras, aí já no governo Bolsonaro, deixa de se comprometer explicitamente com um prazo. Em tese, ela continua praticando esse preço que é igual ao dos combustíveis importados, mas o quão defasado ela pode ficar em relação a esses preços, por quanto tempo, etc., isso deixa de estar transparente. Né? Isso, inclusive, já tinha levantado algumas críticas ali em 2019, de que talvez a Petrobras já não tivesse, na verdade, na prática, praticando essa tentativa de ajustar seus preços em linha com os mercados no resto do mundo. Porque aí passou a ser uma decisão unicamente da direção da empresa ali, que a cada momento que consideraria oportuno faria esse tipo de alteração dos preços. Pode ou não reajustar, né? O fato é que quando os preços de petróleo estão caindo e o dólar está baixo, né? Isso não costuma gerar problemas. A empresa pode reduzir ou pode não reduzir, ela pode demorar para reduzir e ninguém reclama, né? Mas quando a gente está na situação contrária, que é aumento do preço do barril de petróleo lá fora e dólar alto, e com isso, né, essa pressão, essa possibilidade de ganhos maiores para as empresas competidoras da Petrobras que importam o petróleo, né? E que aí veem o preço baixo da Petrobras como um problema, como alguma coisa que prejudica a concorrência, etc., né? E também para os acionistas da Petrobras que esperam que a Petrobras aproveite esses momentos para lucrar mais, isso começa a gerar controvérsia. E aí foi o que começou a acontecer agora em 2021. Né? O que aconteceu? Na verdade, o ano passado foi muito ruim para os preços de petróleo, inicialmente, teve uma queda forte, porque a produção, né, com a pandemia, a produção ficou excessiva. Na verdade, você teve muito mais produção do que demanda, né, com a paralisação da economia. Você não tinha, né, a demanda por petróleo, ela caiu bastante no mundo. E aí os preços com isso despencaram, e aí a OPEC decidiu cortar muito a sua produção para não deixar os preços despencarem, né? E agora, em 2021, com a recuperação da economia americana começando, a vacinação andando, a OPEC já tendo cortado a sua produção, né? Os países da OPEC são os maiores produtores, já tendo cortado a sua produção no ano passado e ainda não está claro se vão voltar a produzir como antes, quando, etc. O barril de petróleo começou a subir de preço novamente, passou dos $60 de novo, enfim, começa a haver essa recuperação dos preços, e a gente sabe que também no Brasil, no ano passado, o dólar subiu muito. Então, combinando essas duas coisas,
os preços da Petrobras passaram a estar de acordo com a avaliação de analistas de mercado, que a Petrobras ela não revela exatamente qual é a fórmula que ela usa de maneira objetiva para calcular qual seria esse preço certo, né, esse preço de mercado aí, que leva em consideração o custo do barril, o custo de transporte, etc. Começou a haver esse consenso de que os preços estão muito atrasados, muito defasados em relação aos preços pagos por quem importa combustíveis no Brasil, né? E aí, no início desse mês de fevereiro, a Petrobras anunciou até que começaria a fazer reajustes, explicitou que os seus reajustes são anuais, ou seja, aquilo que não tinha mais um tempo fixo, transparente, né? A Petrobras falou, olha, agora os nossos reajustes são anuais, ou seja, sim, no fundo pode ser que esteja um pouco defasado, mas é porque a gente só está reajustando anualmente, ou seja, passou de diário para quinzenal para anual, né? Teve até um momento que passou a ser de 3 em 3 meses. Aí isso já descontentou um pouco, isso foi agora no iniciozinho de fevereiro, já descontentou o mercado. E aí logo depois disso a Petrobras anunciou que faria um reajuste. E os caminhoneiros também chegaram a mostrar uma insatisfação com esses anúncios, né? No sentido de que poderia haver uma nova greve. O óleo tá muito caro, né? Combustível em geral. Ninguém tá aguentando mais, não é só os caminhoneiros. É tudo em geral, a população, né? Os alimentos, tudo. Então ninguém tá aguentando mais. E uma pressão grande sobre o governo Bolsonaro, porque, como você disse, além de ser uma categoria profissional muito grande, né, mais de 1 milhão de pessoas, de caminhoneiros pelo país, também é uma base política importante do governo, né? Exatamente. Então, o que ocorreu o presidente da Petrobras, né, que segue a linha mais liberal, né, que é um fiel escudeiro do Paulo Guedes, que gostaria de continuar praticando a política de reajustes, né, de deixar o mercado atuar para determinar os preços da Petrobras, anuncia um reajuste grande, né, inclusive depois desse anúncio que tinha descontentado o mercado de que os reajustes eram anuais, né, e aí um reajuste no diesel em particular, né, mas também na gasolina, e aí os caminhoneiros, evidentemente, passam a ameaçar aí de maneira mais assintosa uma greve, chegou a haver datas já anunciadas, etc., e colocou o presidente Jair Bolsonaro num impasse, né? Ou ele atenderia a essas pressões, né, dos caminhoneiros, né, e de outros setores da sociedade, porque o gás de cozinha também é algo que afeta lá na ponta. Sim, que subiu muito, né, nesses últimos tempos. Famílias de baixa renda, exatamente. Então, o Bolsonaro ele poderia tentar manter, né, ele enfrenta a mesma questão que enfrentou a Dilma, que enfrentou o próprio Temer, né, ou ele cede a esse interesse da população e dos caminhoneiros por uma política de subsídio dos preços, ou seja, de controle desses preços da Petrobras, deixando esses preços ainda mais defasados em relação ao que estava sendo praticado lá fora, ou ele segue a política que o Paulo Guedes e o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, etc., gostariam de praticar. Aliás, o Roberto Castelo Branco não é o primeiro presidente da Petrobras demitido por conta desse tipo de impasse, né? O próprio Pedro Parente, que era presidente da Petrobras no governo Temer, cai em situação similar, né? A partir justamente da dificuldade de se fazer na Petrobras essa política que o mercado julga, né, adequada, que é essa de simplesmente deixar o preço oscilar. E parece que nesse momento é ainda mais dramática a situação, né? Ainda que já tem esses precedentes, mas a gente está falando de um momento da pandemia, né? Em que as pessoas também estão sem emprego, fim do auxílio emergencial, ou seja, os preços subindo, né? Como o do gás de cozinha. Acho que isso também coloca, além da pressão corporativa dos caminhoneiros, né? Uma pressão social também muito maior, no momento em que a popularidade do governo também tem oscilado muito, né? E aí acho que há uma pressão para o Bolsonaro tentar responder a isso. E aí equilibrar de uma outra maneira a relação com esse empresariado, né, com o mercado em relação ao que estão cobrando também.
Na prática a gente viu crescer já desde o início da pandemia e até se a gente for pensar no primeiro ano do governo Bolsonaro, né, essas tensões entre o compromisso que ele fez nas eleições, né, com essa delegação da política econômica para o Paulo Guedes, com seu superministério da Economia. Se eu tenho do meu lado uma pessoa como o Paulo Guedes, como você disse que você reconhece ele, até fora do Brasil, por que eu vou falar de economia? Né, que teria essa agenda liberal, privatizante, e de deixar o mercado agir de várias maneiras diferentes, cortes, redução do tamanho do Estado, etc. E de outro, né, claro, a sua necessidade de manter uma base de apoio, de manter popularidade e, ao mesmo tempo, a ala militar do governo com demandas também que vão nessa direção, de entrega de resultados concretos para a população, demanda de recursos para os ministérios. Eu acho que esse episódio da Petrobras é mais um dos episódios que mostra claramente essa contradição no próprio projeto do bolsonarismo, essa tensão no projeto, né? Na prática, mais uma vez, né, esse impasse foi solucionado na direção de retirar poder do ministro da Economia, do posto Ipiranga, né, que o Jair Bolsonaro tanto propagandeou como aquele que resolveria todos os seus problemas na economia nas eleições presidenciais de 2018. A saída do presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, é realmente, né, a queda do último dos fiéis escudeiros, como eu disse, do Paulo Guedes. Ele anuncia no lugar do Roberto Castelo Branco como presidente da Petrobras o general Silvio Luna, que já tinha sido seu ministro da Defesa no primeiro ano do governo Bolsonaro, quer dizer, alguém que é da ala militar do governo, né? E acena, assim, para um desejo de contentar, né? De deixar, enfim, de priorizar mesmo esse agrado ao setor dos caminhoneiros e, de alguma maneira, a população em geral, né, os consumidores, que certamente veriam esse reajuste significativo nos preços de combustíveis e seus efeitos secundários, né, como mais uma razão para descontentamento, mais uma frustração no meio dessa crise econômica. O Bolsonaro, na live de quinta-feira que ele fez, como eu mencionei, ele já, além, né, de mudar o presidente, o que pode significar uma mudança na política de preços, né, o que ele faz só na sexta, na quinta ele já tinha anunciado que zeraria os impostos federais sobre o diesel a partir de março, né? Esses impostos representam 9% do preço do combustível, ou seja, com isso, né, ele faz novamente algo que já tinha sido feito no governo Temer, que é absorver para os custos, né, para os cofres públicos mesmo, os custos dessa política de suavização desses movimentos nos preços de combustíveis, né, inclusive levantando questionamentos, porque a gente está num momento em que o orçamento já não deixa muito espaço para várias outras itens prioritários, etc., né, coisas, a própria prorrogação do auxílio emergencial, enfim, há ainda uma dúvida sobre se ele vai ter alguma contrapartida, se algum outro imposto vai ser elevado para que isso não gere um custo tão alto. Sim, a equipe econômica sempre tem defendido mecanismos de compensação para qualquer tipo, né, de novo benefício social ou de prorrogação, que haja uma fonte de custeio também já prevista ou que se retire de outro lugar. E esse anúncio do Bolsonaro vai contra isso, né, não contempla nenhum tipo de uma resposta mais política mesmo nesse momento. Por enquanto ainda não está claro, né? A própria lei de responsabilidade fiscal exige que quando você faça ao zerar impostos, que você gere receitas de alguma outra maneira. Mas, enfim, ainda não sabemos como isso se dará, porque certamente isso também descontentaria algum outro setor, né? Mas eu acho que o que tudo isso ainda não está claro, né? Qual vai ser o tamanho
da perda de valor da Petrobras, a partir dessa última notícia da demissão do Roberto Castelo Branco, isso tudo pode se refletir também em uma desvalorização da moeda brasileira nesse ano de 2021. A previsão anterior era de que o dólar já estivesse encontrando uma certa estabilidade, né? Em 2021, em 2020 a gente sofreu uma desvalorização muito forte, mas agora, né, com essa questão na Petrobras, a Petrobras é a principal empresa, a maior empresa brasileira na Bolsa, então coisas que acontecem com a Petrobras se refletem em movimentos mais generalizados na Bolsa e investidores internacionais que saem, etc., que vendem, isso tudo tende a colocar mais pressão, então pode ser que venha uma alta do dólar, isso tudo também gera um custo político para o Bolsonaro, né? Então, se de um lado ele pode até estar contemplando esse setor dos caminhoneiros e até mesmo famílias de baixa renda que vão deixar de ter um reajuste tão forte no gás de cozinha, de outro ele também está mexendo, né, com acionistas da Petrobras, com agentes do mercado financeiro que, de alguma maneira, acreditaram, ao menos parte deles acreditaram, né, naquela promessa do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do próprio Bolsonaro, de que seria um governo de orientação liberal, que seria um governo que não faria exatamente esse tipo de coisa aqui, né, que era aquilo da qual a Dilma era tão acusada, que é intervir nesses mercados, intervir e distorcer esses mercados por conta de objetivos políticos. Sim, mas essa narrativa do liberalismo fica cada vez mais fragilizada num contexto em que a equipe econômica de um homem só, agora com Paulo Guedes ali, não consegue fazer frente, né, a essas pressões que tem havido de outras áreas do governo e acho que isso vai gerando esse custo adicional que vai ser difícil para o governo dar conta nesse momento, né? Pois é, e aí a questão maior, eu acho, é que a gente também está vivendo essa sucessão de situações envolvendo a Petrobras e a política de preços, e também está claro que nem quando um governo tem essa orientação, tem lá o Paulo Guedes, resolve fazer esse tipo de políticas, mesmo que inicialmente, isso se sustenta politicamente, né? Então, na prática, eu acho que seria um momento, como já foi no passado, de se pensar uma nova política. O que é, de fato, a política ideal de reajustes de preços de combustíveis, né? O que é que a gente vai adotar no Brasil? Porque a gente tem modelos diferentes aí, tá na cara que o modelo que simplesmente repassa para os preços domésticos tudo o que acontece nos mercados internacionais é uma política problemática que nem se sustenta politicamente, que acaba levando a esse tipo de cenário, situação, em que aí é o governo que tem que assumir esse custo, né? Ou a empresa assume o custo e daí não lucra e se endivida, o que também é um problema, ou o governo assume o custo reduzindo impostos, mas o que também não é uma política permanente, né? Ainda mais em situações que podem acontecer de tendências muito longas de aumento dos preços de combustíveis, né? Por outro lado, também reduzir preços de combustíveis, né? Defasar esses preços, deixá-los baixos como uma política permanente, é um problema, inclusive, do ponto de vista ambiental. Então, há toda uma discussão hoje no mundo que vai na direção contrária, né, de aumentar o tributo sobre combustíveis fósseis, né, tributos sobre o carbono, sobre emissão de carbono, sobre combustíveis fósseis, como maneira de reduzir, né, os impactos ambientais do crescimento econômico, como forma de reduzir a emissão de carbono e as mudanças climáticas, né? Então também tem uma questão aí que é onde está a solução mais permanente para que nos impeça de viver essas crises constantes político-econômicas envolvendo esse setor. A gente viu, inclusive, que não é só o Brasil, na França, o movimento lá dos coletes amarelos, né, dos gilets jaunes, também teve a ver com uma política de aumento do preço dos combustíveis a partir de um tributo sobre o carbono, que paralisou, né, que descontentou muito uma classe média francesa que dependia, né, que depende dos transportes, sobretudo em áreas rurais, que depende do transporte
particular ou coletivo, mas muito ligados, né, que são muito sujeitos a esses custos. Então, onde está a pergunta que eu acho que é interessante, que a gente pode aproveitar, né, para discutir mais, é essa, né? Qual seria a política ideal? E daí eu acho que vale citar que existe o exemplo, como o exemplo do Chile. O Chile ele pratica o chamado mecanismo de estabilização do preço do combustível. Na verdade, esse mecanismo ele funciona da seguinte maneira: em momentos em que o preço do petróleo está caindo, o governo aproveita para aumentar os impostos sobre combustíveis e, com isso, compor um fundo, né? E arrecadando mais para compor um fundo que depois, na hora que o preço do petróleo sobe, ele tem esse dinheiro já para poder reduzir os impostos e fazer o que na prática está se fazendo agora, só que de maneira não estruturada, né? Então, é um fundo que estabiliza e suaviza as flutuações no preço de petróleo, até para que haja alguma previsibilidade, para ninguém ser pego de surpresa, para evitar esses movimentos tão bruscos, que têm um custo muito maior, né, do que movimentos suaves. Sim, é algo aparentemente simples também, né, de fazer essa acomodação. Tem esse debate no Brasil em relação a esse modelo? Então, isso chegou a ser defendido em 2019, em outras ocasiões. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, propôs isso ali quando, né, logo depois da discussão da greve dos caminhoneiros e quando a Petrobras passou a também ver como impraticável a nova política de preços. Ainda que o próprio Nelson Barbosa, quando propôs esse mecanismo de estabilização no modelo chileno, entende que isso também são medidas temporárias, no sentido de que, claro, isso suaviza flutuações, né? Mas e se você tem um movimento que é de longo prazo, em que está sempre aumentando o preço de petróleo, né? Que você tem uma tendência de aumento do preço de petróleo, então esses preços vão sempre crescendo e pesando cada vez mais no orçamento das famílias, pesando nos custos de transporte, etc., né? E incentivando inclusive cada vez mais a produção e extração de petróleo, que é um combustível fóssil que traz prejuízos ambientais, né? Aí, a proposta do Nelson Barbosa, ele escreveu um artigo na Folha em 2019 sobre isso, na verdade, vai em duas direções, pensando de maneira mais a longo prazo, né? A primeira é que sim, deve haver, do ponto de vista dos caminhoneiros, uma organização em cooperativas, sindicatos, etc., maior para a realização de contratos que sejam de médio prazo para a compra dos combustíveis, em que esses setores mais chave aí na economia, que inclusive estão interligados com a economia inteira, a gente viu isso na greve, né? Eles tenham a possibilidade de atuar no mercado de maneira diferente do consumidor final, não estando tão sujeitos a esses aumentos, ou seja, que eles tenham contratos e consigam ter uma previsibilidade, ainda que, claro, você pode ter uma tendência de que cada reajuste de contrato, cada mudança, cada novo contrato, cada renovação venha com os preços novos aí praticados no mercado. Então tem uma política até que segue um pouco essa linha, que é o cartão Petrobras, que é justamente um cartão, né, que no fundo algumas associações podem já adquirir combustível com um prazo definido por algum tempo. E a outra coisa que ele propõe, que aí tem mais a ver com a dinâmica que a gente comentou, né, de incentivo a outras fontes de energia que não o petróleo, os combustíveis fósseis, na verdade, de praticar um imposto que seja mais alto mesmo, e permanentemente mais alto, em cima desse tipo de combustível, né? Isso é a política mais europeia. Sim, a gente está um tanto longe ainda, né, dessa preocupação com o meio ambiente. E se você pratica um imposto maior, e o imposto, então, ele é uma parte maior do preço final, também essas oscilações dos preços internacionais, elas contaminam menos, elas são uma parte menor, menos significativa desse preço final, né? E você pode pegar os recursos obtidos
desse imposto, né, sobre carbono, por exemplo, e direcionar até para os investimentos em outras fontes de energia renovável, para trocar a frota, por exemplo, né, de ônibus municipais e interestaduais, etc., para elétrico, né? Você usar esses recursos para uma transição energética para que a economia não fique também tão dependente dos preços dos combustíveis. Isso vale, inclusive, para investimentos em ferrovias, né? Em outros tipos de infraestrutura que a gente viu que, enfim, pela sua ausência no Brasil, também nos tornou muito vulneráveis na situação da greve dos caminhoneiros. Esses impostos sobre carbono, eles também não são sem dilema, né? A gente sabe que na hora que eles são implementados, se a gente aumenta o imposto, isso vai ter um custo para a população, isso vai ter um custo para a população de baixa renda. Inclusive, a gente produziu lá no Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, na USP, um estudo mostrando que um imposto sobre carbono no Brasil ele elevaria a desigualdade no momento da sua implementação, mas, por isso, há mecanismos compensatórios que você pode fazer, inclusive de transferência de renda de abatimento, de créditos, etc., para que a população mais pobre não seja afetada e, ao mesmo tempo, para que a gente consiga caminhar para uma economia mais sustentável, né? Isso tudo era o que a gente deveria estar debatendo, mas, na prática, o debate no Brasil nos últimos dias é sobre se o Bolsonaro é ou não é genuinamente alguém liberal na economia, não é liberal na economia, quer dizer, é algo que, bom, claramente, quem acreditou, né, que havia um compromisso com uma política econômica específica, com um rumo para a política econômica, eu acho que estava apostando as suas fichas no lugar errado, né? Laura, o que você separou aí que veio pelas redes com a hashtag Entretanto ou pelo nosso e-mail entretantopodcast@gmail.com, incentivando aqui nossos ouvintes a mandarem as suas dúvidas, sugestões de pauta, questões para a gente poder comentar aqui no final do episódio sempre. Então, Renan, a Isabela Romanoff me perguntou aqui no Twitter, pediu para a gente comentar a aprovação da nova lei cambial, PL 5387, e a dolarização parcial da economia brasileira que poderia acontecer a partir disso, né? Ela diz que tem achado poucas informações a respeito. De fato, esse PL foi junto ali com a autonomia do Banco Central, que acabou ocupando a maior parte do debate, e pouca gente tratou desse PL, que é aquele que autoriza contas em dólar no Brasil, etc., faz outras modificações na maneira como o Banco Central intervém no mercado de câmbio. Eu recomendaria a Isabela dar uma olhada nos textos escritos pelo Pedro Rossi, que é professor da Unicamp, a esse respeito, porque o Pedro, ele inclusive escreveu o livro Câmbio e Política Cambial no Brasil, que é fruto da tese de doutorado dele, é quem trabalha muito com esse assunto, e a visão do Pedro é de que esse PL, na verdade, é a parte mais grave nessa história, até mais do que o PL que ficou conhecido como o PL da autonomia do Banco Central, que tem outras consequências, algumas positivas, outras negativas. Esse aqui parece que realmente cria riscos e aumenta muito a vulnerabilidade da economia brasileira a choques externos, a mudanças no dólar, coisas que a gente observa, inclusive, em outros países da América Latina que tem essa dolarização parcial, né, como a Argentina, muita gente operando, juntando sua riqueza em dólar, né, isso acaba criando uma série de dificuldades, inclusive para a atuação da política econômica doméstica no país. E aí, Renan, vou te perguntar o que você separou de áudio, né? Lembrando aos nossos ouvintes que agora a gente recebe perguntas por áudio que são selecionadas para serem reproduzidas aqui no episódio, no nosso Telegram, que é o entretanto_pod. Então você pode ir lá no Telegram e mandar a pergunta em áudio. O que você escolheu para responder dessa vez? Tem uma pergunta muito legal que foi feita pela Zane Nascimento. Vamos ouvir a pergunta. Bom dia, eu sou Zane Nascimento.
Primeiramente, eu queria agradecer pela qualificação no debate público que tem sido feito pelo Entretanto. Eu acompanho todas as terças-feiras. Eu queria propor abordar como fica a questão dos ataques à constitucionalidade quilombola diante desse desgoverno federal e, se possível, também convidar ou informar como tem se dado o levantamento de dados e a atuação da CONAC junto com outras entidades, tanto para frear essa sanha desenvolvimentista do governo Bolsonaro, que avança sobre os territórios e as comunidades quilombolas, mas também pensar como tem sido a atuação no sentido de fazer um levantamento para lidar com os ataques do governo. Então, essa pergunta da Zani traz uma questão que é muito importante, que é como a população quilombola tem sido tratada por esse governo, né? A verdade é que a população quilombola, pessoas que descenderam, né, de escravizados no Brasil, sempre tiveram um déficit de reconhecimento de direitos. Foi só na Constituição de 1988 que houve algumas garantias de direitos para as populações quilombolas, como o direito à terra. Só que isso, durante o governo Bolsonaro, há uma série de ataques que têm sido feitos, né? Há declarações bastante racistas e violentas do presidente Bolsonaro, ainda na época da campanha, né, em relação aos quilombolas. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Ele chegou a dizer claramente que ele não demarcaria nenhum centímetro de terra mais para a população quilombola, e de fato isso tem acontecido, né? A gente vê uma paralisia total das demarcações, há um processo complexo de titulação dessas terras, né, para que se reconheçam que sejam terras de quilombolas. Então é um processo que começa com uma certificação que é feito pela Fundação Palmares. A gente sabe que quem está à frente da Fundação Palmares é o Sérgio Camargo, que é uma pessoa negra que nega a existência de racismo no Brasil, estrutural, enfim, tem uma série de declarações bastante controversas, para dizer o mínimo, que já foram até questionadas na justiça, inclusive com a nomeação dele, mas fato é que ele está ali na linha de frente, e a Fundação Palmares é quem faz essa certificação inicial para que depois o INCRA analise, né, e dê sequência ao processo de titularização das terras. E o que a gente está vendo é uma paralisia disso. Tem uma matéria na Folha também que foi publicada hoje, inclusive na segunda-feira, mostrando como, de um lado, se paralisaram os processos do ponto de vista jurídico mesmo, técnico, e de outro também há um corte de orçamento que acaba afetando a possibilidade da demarcação dessas terras, porque você tem que produzir laudos específicos, antropológicos, laudos técnicos, né, das regiões em que a terra vai ser demarcada, tem conflitos fundiários envolvidos, né, então uma série de questões que demandam de fato investimento. Então acho que dá para dizer que esse é um dos pontos mais críticos do ponto de vista da violação de direitos humanos em relação às populações quilombolas no governo Bolsonaro. Legal, Renan. Pessoal, até terça-feira que vem. Até a próxima semana. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.